trazer o Pablo Juan, cara que eu considero bastante há bastante tempo. Estou aqui, aberto. Conhecer um pouquinho o espaço, se quiser participar com ele aí, interagir um pouco, à vontade. O espaço é seu, Perfeito. Microfone também. Precisa do quadro, canetas, apagador. Deixa eu tirar aqui para você. Posso usar um sem fio, né? Pode. Estou sozinho ou não? Tá bom. Pode seguir aqui, Paulo, né? Paulo, né? Beleza. Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre liderança, falar um pouco sobre como que o desenvolvedor ele faz essa trajetória da carreira. Eu vou desligar esses microfones aqui, porque eu acho que tá dando microfonia aqui. Desliga porque... Então, como o Dev ele faz essa migração da carreira dele de um desenvolvedor para essa carreira aí de liderança, porque no fim do dia a gente passa por essa etapa, né, de a gente ser desenvolvedor e depois a gente vai para essa etapa de liderança. E uma das coisas que eu estava refletindo sobre toda a minha trajetória, né, então eu comecei na minha carreira ali como desenvolvedor e fiz toda a carreira desenvolvedor, júnior, pleno, sênior, depois eu fui arquiteto, fui líder técnico, fui CTO e agora hoje eu estou na área de negócios, né? E, inclusive, eu tive aula com o Henrique, foi um dos meus professores. Ele não dá aula muito bem, como vocês sabem, aí na comunidade, né? Mas deu para aprender um pouquinho com ele, né? E aí a ideia hoje é falar um pouco para vocês sobre quais são as etapas ou quais são as coisas que vocês podem se desenvolver para que vocês consigam fazer essa migração da carreira técnica para a carreira de liderança. Aí quando a gente estiver falando sobre liderança, a gente vai bifurcar, né, entre a carreira técnica de liderança e a carreira de gestão, porque não necessariamente um desenvolvedor que ele vai ser um desenvolvedor que ele gosta de codar, ele vai querer ser um líder de pessoas, né? Às vezes ele vai querer ser um líder que ele vai liderar ali como arquiteto de soluções, etc. Alguns de vocês estão aqui sentados são líderes no time de vocês ou não? É um baita de um trabalho, né? É bom não ser mesmo, porque dá muito trabalho mesmo. Então, eu vou começar aqui falando sobre uma coisa que é muito importante para quem quer ser um líder, né? A primeira coisa que eu queria dizer para quem quer ser um líder é você entender sobre a importância de você conhecer e você gostar de pessoas. Aí a gente já separa vários desenvolvedores, né? Porque geralmente o cara ele virou desenvolvedor porque ele não gosta de pessoas, ele gosta de computador, né? Ficar na frente do computador e etc. Mas, no geral, quando a gente está falando sobre projetos, sobre pessoas, o que vai fazer com que você consiga dar uma guinada na sua carreira, tanto no nível de negócios como dentro dos seus pares, é você entender sobre pessoas, né? Então, uma das coisas que você pode, uma skill que eu recomendo que vocês desenvolvam, é sobre persuasão e influência. Então, vou começar aqui dizendo qual é a definição de liderança. Então, todo mundo estiver aí, pega o papel e a caneta, anota, porque é bem relevante isso. Liderança é a arte de inspirar as pessoas a fazer acontecer. Eu vou usar um pouco aqui do quadro, mas inspirar as pessoas a fazer acontecer. Então, preste atenção quando a gente está falando sobre inspiração. Não sei se vai aparecer aqui. Inspiração. Então, quando eu estou falando sobre liderança, obrigatoriamente eu estou falando sobre inspiração. Qual é o problema quando a gente faz a migração da carreira técnica, quando a gente assume um cargo de liderança? A gente não sabe inspirar as pessoas a fazer acontecer. Isso é um grande perigo. Quem aqui já não teve um chefe, né? O cara que fala, faz aquilo lá e você faz se você quer, né? Porque o desenvolvedor, principalmente nos mundos de hoje, ele é o cara rebelde, ele não precisa necessariamente de um emprego com tantas ofertas de emprego que a gente tem. Então, liderar um time de tecnologia é um processo extremamente complexo.
Liderar time de tecnologia não é uma coisa simples, não é como liderar talvez um time administrativo, um time de contabilidade. Liderar um time de tecnologia é um time extremamente complexo, porque primeiro você tem que saber alguma coisa técnica, porque se você for um tech lead e não souber nada tecnicamente, provavelmente o time ele não vai te respeitar. Entretanto, é importante que vocês entendam o seguinte. Vocês já viram, perguntando para o pessoal que está aqui, vocês já viram algum grande técnico de futebol que se transformou, que era um ótimo jogador? Ou um ótimo jogador que se transformou num bom técnico? Vocês já viram isso ou não? Acho que exemplos que a gente tem, talvez o Zidane. Se a gente pegar o Zico, não foi um excelente técnico. Renato Gaúcho era um bom jogador, era um jogador. Renato Gaúcho, Zidane, o pessoal aqui está falando, mas, no geral, a gente não tem ali, né, um Pelé sendo um grande técnico, a gente não tem o Ronaldo sendo um grande técnico. Por quê? Porque você ser um líder, ou seja, você fazer as pessoas fazerem é diferente de fazer. Então, não necessariamente o seu líder ele vai ser o melhor em fazer alguma coisa, né? Vai ser o melhor desenvolvedor, ou às vezes ele vai vai conhecer mais de banco de dados, ele vai conhecer mais tecnicamente do que você, não necessariamente. Mas o que ele vai conhecer, teoricamente, vai ser muito mais sobre pessoas, ok? Pablo, eu preciso aprender sobre pessoas. A minha recomendação hoje, olhando para trás da minha carreira, é que sim, né? Me apresentando para vocês, hoje eu atuo como diretor na Ionic Health, uma empresa que eu cofundei, uma empresa que a gente está em um processo de globalização extremamente agressivo, né? Então a gente tem crescido bastante aqui no Brasil e a gente está expandindo agora. A gente abriu escritório em Portugal, e abrimos escritório nos Estados Unidos. Durante essa trajetória, e de novo, né? Eu fui o cara que deu New Project no projeto lá, e eu costumo brincar que eu era bom nisso. Hoje em dia eu já não sou tão bom, não, mas na época, acreditem em mim, o pessoal que está aqui não está me olhando para minha cara falando, esse cara não coda porra nenhuma, mas eu codava bem. Fala aí, Henrique, eu codava bem. Então, nesse processo, quando a gente está falando sobre pessoas, que é o principal fator que vai fazer você crescer e você conseguir construir um time de alta performance. Então, falando aqui para vocês, hoje, eu vou falar sobre influência, né, que é o que eu falei, sobre influência, que é um dos fatores que é principal para quando a gente está pensando em a gente lidar com pessoas e a gente lidar com liderança. Eu vou escrever um pouco maior aqui para ver se aparece para vocês, mas existem 5 tipos, 5 tipos de poder de influência, beleza? Quais são os 5 tipos de poder de influência? Esse aqui é de material bem relevante que eu estudei, e isso foi algo que impactou e mudou totalmente a minha vida. Pablo, para que eu preciso aprender sobre persuasão? Seja para você conseguir uma promoção, seja para você conseguir mudar de emprego, seja para você conseguir convencer as pessoas do seu redor, né? Então, a persuasão não é uma coisa que você vai fazer por maldade, para conseguir enganar as pessoas que estão ao seu redor. A persuasão, de fato, você vai usar para que você consiga convergir as pessoas para um pensamento que faz sentido, né? Para um pensamento em comum que faça sentido. Então, quais são os 5 tipos de poder de influência que a gente tem? O primeiro poder, ele é o poder hierárquico, certo? O que ele é o poder hierárquico? Por exemplo, quando você entra numa empresa, você já tem lá o dono da empresa. Ele precisa fazer alguma coisa para você respeitar ele? Teoricamente não, né? A gente vai respeitar o cara, porque o cara ele é o dono da empresa. A gente, meio que obrigatoriamente, a gente tem que respeitar a pessoa. Então, quando a gente está falando sobre os tipos, vou anotar aqui, os 5 tipos de poderes, o primeiro poder que a gente tem é o poder de hierarquia, né? O poder hierárquico, né? O poder de hierarquia, que é o poder que ele basicamente ele vai ser dado. O que acontece? Que é o seguinte, isso é importante vocês entenderem. Para ser líder, não necessariamente você tem que ser um cargo, você tem que ter um cargo, você tem que ser líder antes de ser. E aí vocês vão entender muito do que eu estou dizendo agora. Por vezes, a gente trabalha em algumas áreas, eu já trabalhei com algumas pessoas que são MVPs, o Henrique foi um dos caras que eu já atuei,
E você é um líder, quando a pessoa é um líder nato, o Henrique é um dos caras que ele é um cara que ele é um líder nato, mesmo que ele não tenha o cargo de liderança, as pessoas elas vão respeitar ele pela liderança. Se você quer ser um líder, você tem que agir como líder antes de ser, para que todo mundo te enxergue como liderança. Não sei se vocês que estão aqui presencialmente já viram alguém dentro do time que você olhava para o lado e falava, cara, o tech lead é ele, mas todo mundo respeita mais a liderança do outro e tal. E isso é muito comum, porque a hierarquia ele é um tipo de poder que ele não funciona muito bem no mercado de trabalho, né? Onde que ele funciona muito bem? Que é o poder legitimado, né? Ele funciona muito bem na polícia, né? A polícia, o cara está do seu lado. Ele virou sargento, na hora você tem que bater continência e você vai fazer o que ele faz e acabou. Mas no mercado de trabalho ele não funciona desse jeito, né? Então, o poder de hierarquia é um poder que você pode utilizar, mas não é um poder que eu recomendo, e eu acho que aqui uma dica importante é, se você quer ser líder, seja líder antes de ser. Não espere você estar na posição de liderança para exercer essa liderança. Comece já a usar algumas técnicas que eu vou usar aqui de persuasão, para que você consiga trazer as pessoas ao seu redor e para que todo mundo te enxergue de líder. Porque aí, quando você tiver o cargo, tudo vai ser muito fácil, né? Eu já vi, acredito que vocês também já viram, uma pessoa que ela ascendeu para a liderança e quando ela chegou lá na liderança, ela não era... ninguém respeitava a pessoa, porque putz, o cara só subiu porque ele era amigo do chefe, né? E falando sobre amigo do chefe, eu vou falar sobre o outro tipo de poder, que é um poder que ele é bem legal, que é o poder carismático. Então, o que é o poder carismático? Que é o poder do carisma, que é algo que você consegue influenciar muito bem as pessoas. Todo mundo vai lembrar, no período de escola, sempre tinha aquele cara mais palhaço, e o cara mais palhaço, geralmente, ele conseguia movimentar mais as pessoas, né? Verdade ou não? Tinha aquele cara que era o mais engraçadinho, e dentro da empresa a mesma coisa. Putz, tem aquele cara que sempre tira aquela chacota e ele consegue movimentar as pessoas. O fato é que você consegue usar o seu poder por carisma para que você consiga trazer as pessoas para você também. Se você começa a entender que o fato de você ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz e você abrir o sorriso, vocês não têm noção do poder que tem do sorriso. Né? Deixa eu ver o sorriso de vocês que estão aqui presentes. Né? Então, só de você, de fato, sorrir, de você abrir o seu sorriso, você consegue trazer as pessoas mais para perto de você. Então, cara, movimenta ali a sua energia para que você consiga trazer mais pessoas, e isso vai fazer com que você e as pessoas próximas do seu time também estejam mais ligadas contigo. Outro poder, fora o poder carismático, que é um poder que você consegue influenciar bastante as pessoas, é o poder que eu vou chamar aqui de poder por know-how. Aqui, geralmente, é onde muitos de vocês conseguem navegar bem. O que é o poder por know-how? Se dentro de um time você é o cara que tem o maior conhecimento sobre o assunto, você é o cara que tem mais know-how sobre o assunto, você consegue influenciar as pessoas a fazer o que você quer. Certo? Então, putz, se o cara ele é um cara que eu domino muito cloud, tudo que for relacionado a cloud, esse cara todo mundo vai seguir o que o cara vai falar, porque, cara, às vezes ele nem está falando as coisas que são certas, né? Mas por ele ter esse conhecimento, ele está exercendo um poder de influência sobre você, que é o poder por know-how. Então, o know-how é uma das formas bem relevantes para que vocês consigam escalar dentro da empresa de vocês. Se eu entendo muito sobre um assunto, esse assunto eu entendo, eu consigo dominar ele, evoluir e movimentar as pessoas para que eu consiga ir crescendo, né? Um outro poder de influência que a gente um outro poder de influência que a gente tem também é o poder por recompensa. Aqui eu vou dar uma dica extremamente relevante para vocês. Vocês querem se conectar com as pessoas, você quer ter as pessoas mais perto de você, para que você consiga trabalhar melhor na sua influência e trazer um time mais perto, uma caixa de bombom faz miséria. Entendeu? O que é o poder por recompensa? Você, de fato, você trazer alguma coisa, né? Você dá um presente para alguma pessoa, para que essa pessoa ela comece a estar mais próxima de você. E muito dos seus líderes
se vocês forem puxar na memória, fazem alguma coisa do tipo com você, seja através de uma bonificação, ou seja através, às vezes, de uma viagem, às vezes tem aquele chocolatinho, tem aquela, sei lá, tem um lugar que dá cerveja, né? As empresas, elas não dão a cerveja de graça na sexta-feira. Isso tudo é um tipo de poder de influência, onde eles estão, de alguma forma, influenciando vocês e persuadindo vocês. Em situações de crise dentro de times, cara, uma caixa de bombom faz milagre, né? Eu já cheguei em relacionamentos junto com o cliente, que cheguei no cliente, cara, levei uma caixa de bombom para todo mundo da empresa. No setor, cara, todo mundo me amou na hora. Eu já sou um cara legal, porque, né, a gente trabalhou ali. Depois a gente pode, em outro momento, falar sobre gatilhos mentais e os 7 pecados capitais, mas eu estou lidando ali com recompensa, estou lidando com chocolate, estou gerando dopamina para a pessoa ela vai se conectar com você. Então, dica de ouro. Cara, quer dar um up na persuasão em uma área ou com uma pessoa em específico, presenteie ela, né? Isso é bíblico, inclusive, né? Salomão, quando ele chegava para falar com as pessoas, antes de ele chegar, ele mandava o presente, né? Então, isso é bíblico. Então, recomendo que vocês usem bastante sobre esse tipo aqui de poder de influência, que é o poder por recompensa, beleza? Então, aqui a gente passou sobre os poderes de influência, eu acho que isso é uma coisa que é importante. Então, vou repetir novamente para vocês. Quando a gente está falando sobre liderança, que liderança é a arte de influenciar pessoas, o primeiro ponto que você precisa entender é sobre persuasão e influência, ok? Passando ali para a segunda etapa, né, onde você conseguiu, de alguma forma, subir e ir crescendo, você vai precisar estudar algumas coisas sobre liderança. É importante que você entenda que liderança existe o pipeline da liderança. Alguém já ouviu falar desse termo ou não? Pipeline da liderança? O que é o pipeline? Todo mundo sabe o que é pipeline, né? De código. Hã? A gente está acostumado, né? É isso. Então, o que é o pipeline da liderança? Gente, pipeline da liderança é uma coisa muito simples. São as etapas de liderança que você passa antes de você chegar num cargo de C-level, ou chegar em um presidente de uma empresa. A liderança ela tem umas etapas. Então, a primeira etapa é quero ser líder. Na verdade, esse é um pipeline desenvolvido pelo Pablo, tá? Na minha cabeça, mas existem livros, existe um livro, inclusive, recomendo, Pipeline da Liderança, onde ele fala sobre as etapas que você passa para ser líder e como você avança em cada uma delas. Então, quero ser líder. Qual a primeira coisa que eu tenho que entender? A primeira coisa que eu tenho que entender é o quanto eu estou, né, bom em movimentar as pessoas para fazer o que elas, né, inspirar as pessoas para que elas façam algo que eu quero que elas façam. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa é, pelo menos eu olho isso para escolher um líder. O quanto esse cara que vai ser o líder, quanto ele navega bem dentro do ambiente. Por quê? Se você é um líder, você precisa obrigatoriamente navegar bem dentro do ambiente. É o que eu costumo dizer, né? Aos amigos tudo, aos inimigos tudo, ao rigor da lei, né? Então, é aquilo. Se você é um cara que você navega bem dentro de um ambiente, o cara vai te fazer um favor, né? Alguém trabalha no mercado financeiro aqui ou não? Eu trabalhei no mercado financeiro por 10 anos, e no mercado financeiro, cara, é extremamente burocrático, era, na minha época, hoje em dia é mais tranquilo, mas extremamente burocrático para subir as coisas, né? Então, a gente precisava ser a favor das pessoas, porque, basicamente, para vocês entenderem, era assim, subia o script e ia para a produção, não era eu que rodava, quem rodava era o DBA. Se o DBA rodasse, sei lá, estava faltando uma vírgula, ele não colocava vírgula, ele devolvia na hora, falava, ó, volta aí e tal, vai dar rollback no projeto inteiro, não vai subir, e isso era a demissão na certa, né? Então, né, aquela cervejinha, cara, você gosta de cerveja? Toma uma cervejinha para você e tal, né, usando um pouco dos tipos de poderes de influência ali, conseguir trazer ele para perto, e aquilo, né, aos amigos tudo, aos inimigos tudo, ao rigor da lei. Cara, se eu não gosto de você, eu não vou te ajudar. E se eu não gosto de você, eu não vou ajudar a sua equipe. Não sei se vocês já passaram por isso, um líder que talvez fosse muito mala e ele não conseguia fazer nada, todo mundo travava, atravessava ele e era um inferno e tal. Por quê? Porque a pessoa ela esquece que
ela precisa entender que para ela ser líder, ela tem que apoiar na influência. Estou até sendo chato para vocês entenderem para a gente passar a próxima etapa. Então, quero ser líder é a primeira etapa. A segunda etapa, eu virei líder, e agora? O que eu faço? E aí, nesses períodos, existem livros para vocês lerem. Eu queria recomendar um livro que chama Diário de um Líder, do Luciano Pires, Pipeline da Liderança. São 2 livros que são muito bons para vocês passarem por essa etapa. E depois chega um momento que você se transforma em líder de líderes, né? Que isso é outra coisa que as pessoas elas esquecem também. Quando eu estou evoluindo no papel de liderança, a primeira parte que você tem que lidar é com desapego. Quem aqui já teve um chefe que ele queria centralizar tudo e queria fazer tudo e tal? Cara, isso é extremamente comum, né? Para você ser líder de líderes, você tem que transformar o seu time em um time de alta performance e eleger pequenos líderes dentro do seu processo, né? Uma coisa que eu entendi durante esse processo que a gente passou, durante esse meu processo como CTO, fui há 5 anos CTO, durante esse processo eu entendi que se eu quisesse resolver tudo, eu não conseguiria, porque a gente tinha 7 produtos, muitos produtos, muita coisa para fazer, e tinha que ter cada um no seu papel, né? E outra coisa que é importante para vocês entenderem nessa fase de liderança outra indicação de livro também chama Descubra os seus pontos fortes. Você tem que entender sobre qual é o ponto forte do seu time. Hoje em dia, né? Tá muito na moda esse lance de desenvolvedor full stack e tal. Antigamente não tinha muito disso. Mas o que acontece? No meu time, todo mundo codava tudo. Eu fui para um curso de liderança, e aí no curso eu aprendi sobre os pontos fortes. Aí eu voltei para o meu time e falei, cara, você é bom de banco de dados, então você é banco de dados, você é front-end, todo mundo era full stack, mas eu criei, né, o que seriam as referências técnicas de cada produto, onde não é horrível quando você é muito bom, sei lá, em cloud, e ficam te obrigando a desenvolver em front-end. É horrível isso. Isso estressa, né? A gente, acho que não vai dar tempo de eu falar sobre o flow, mas assim, isso estressa o desenvolvedor. O cara ele vai falar, cara, eu não sou bom nisso. Por que eu estou fazendo isso? Então é importante você, quando você estiver evoluindo na sua gestão como líder, e caso você seja liderado, isso é uma coisa que é importante, um bom líder, ele tem que saber ser liderado. Ponto. Quero ser líder. Primeira coisa, você sabe ser liderado? Segunda coisa, você é líder de você mesmo? Eu sempre faço alguns desafios para eu saber se ainda tenho domínio do meu eu, né? Porque a gente fala que a gente tem o autocontrole da vida, mas a gente não consegue parar de tomar cerveja no final de semana, parar de comer açúcar, né? Eu mesmo tenho dificuldade de lidar com isso, mas toda hora eu me provoco para eu conseguir ser um bom líder, eu tenho que saber me liderar, né? Estou num desafio agora sem álcool, estou num desafio agora sem açúcar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber se eu ainda tenho controle da minha vida, porque senão você não vai ter, teoricamente, controle da sua vida, porque você não consegue dizer não para as coisas. Então, como que você vai ser líder de alguém se você não é líder de você mesmo? Como que você vai ser líder se você não respeita a liderança, se você não sabe ser liderado, né? Eu costumo sempre dizer, quando eu dou mentoria de liderança, cara, expõe a sua opinião, mas uma vez que tomou a decisão, você tem que fazer o máximo para que a visão do seu líder seja executada. E eu vou falar para vocês, a gente sempre tem chefe. Não importa a etapa da carreira, o cargo que você tá, né? Eu achava que não teria chefe mais quando eu chegasse em um momento. Aí chegou uma coisa chamada investidor, né? Então, você sempre tem chefe, cara. Conselho, sempre tem chefe. Então, saiba ser liderado para que você possa liderar e lidere a si mesmo para que você possa liderar, né? Então, a gente passou ali pelas etapas da liderança, que é uma coisa que é extremamente importante para que vocês entendam como conseguir chegar a ser um líder, né? E uma dica para a contratação, quando vocês estiverem construindo times de alta performance, acho que uma dica importante para vocês entenderem sobre contratar pessoas. Eu geralmente, quando eu contrato pessoas, eu tento contratar pessoas que elas têm OCR, né? Pablo, o que é OCR? OCR é ousadia, conexão social. Então, a pessoa para trabalhar no time, ela tem que ter ousadia, conexão social. O que é conexão social? É muito bom quando eu tenho alguém dentro do meu time que ela consegue se conectar com as outras pessoas ao seu redor.
Você entende? Porque aos amigos tudo, aos inimigos tudo, ao rigor da lei. Tudo bem? Então, quando eu tenho as pessoas, eu tenho um cara dentro do meu time, eu estou falando de um time de alta performance, e eu tenho uma pessoa que ela tem uma conexão social, eu sei que ele vai conseguir navegar bem dentro dos ambientes, isso vai trazer benefícios para o time, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter ousadia, conexão social, eu vou falar de ousadia daqui a pouco, e a segunda palavra, que é resiliência, né? Então, palavra da moda, né? Eu tento evitar as palavras da moda, mas elas aparecem, mindset, etc, growth e tal. Mas o que é ousadia? Ousadia é o seguinte, eu gosto de dizer para uma pessoa, para de fazer isso, não pedir para ela fazer. Então, cara, e by the way, isso aqui eu acho que são coisas que um bom profissional ele tem que ter. Um bom profissional ele tem que ter o OCR. E não é o OCR que vocês estão pensando, Devs, mas é o OCR. Então, o que é o OCR? É ousadia. Tem que ser ousado, cara. Tem que ter atitude. Se você é um bom técnico, você consegue evoluir tecnicamente, você sabe o que você está fazendo, você tem que ter obrigatoriamente ousadia. Conexão social é um pouco mais difícil, mas é algo que a gente tem que desenvolver. E o terceiro ponto é resiliência, velho. Aí esse é muito difícil. Por quê, né? Geralmente, eu sempre falo isso em entrevista. No meu time, eu quero maratonista. Não quero ninguém que faça atletismo, corrida curta, né? Não quero um cara que corra 100 metros. Tanto que eu acho que é uma das grandes vantagens que eu tenho no meu time de desenvolvimento nos últimos 5 anos. A média de tempo das pessoas que trabalhavam comigo, a gente trabalhava junto há 4 anos. 4 anos sem ninguém sair, e o meu salário não era o maior salário do mercado. Né? Então, por que as pessoas ficavam? Primeiro, porque eu escolhi bem para montar o time, e isso tudo foi crucial para o sucesso da empresa. Né? A gente construiu um produto do zero, evoluiu esse produto, chegou a criar um produto global, e como? Gente resiliente do lado, cara. Quero montar um time? Tem que ter resiliência. Vou trabalhar em algum lugar? Você tem que buscar trabalhar em um lugar onde você tenha pessoas que sejam resilientes, né? Então, o que é, Pablo, o que é resiliência, né? Então, só para vocês entenderem, frágil, o que é frágil? Frágil é aquilo que você bate e quebra, né? Então, sei lá, se eu pegar, não tem nada frágil aqui, mas se você pegar num vidro, você vai bater nele, né? Ele vai bater e ele vai quebrar. O que é algo resistente? Algo resistente é algo que você vai bater, como, por exemplo, se eu bater aqui nessa caneca, ela não vai quebrar porque ela é resistente. Na verdade, ela nem é tão resistente, porque se jogar no chão ela vai quebrar, né? Mas, sei lá, a parede, o quadro é um pouco mais resistente, se eu bater nele, ele não vai quebrar necessariamente. O que é resiliente? Aquela garrafa ali, ela é resiliente, né? A garrafa de água, você pode trazer a garrafa de água aqui só para eu mostrar aqui? Obrigado. Essa garrafa de água, ela é resiliente porque se eu amassar ela facilmente, vou abrir ela aqui para mostrar para vocês, mas eu posso transformar ela aqui, ela chega a ficar bem feinha aqui, né? Mas ela consegue voltar, mesmo independente do estrago que eu faça para ela volta no estado normal. Se quiser pegar aqui, eu não vou soprar, senão, se eu soprar, ela volta. Eu não vou soprar, mas quem tem uma água dessa aqui, vocês sabem. Então, isso é algo que é resiliente, ela volta ao estado normal. O que é antifrágil? Só para usar as palavras da moda. Antifrágil é quando eu tenho algo, ele se transforma, e quando ele volta ainda mais forte. Beleza? Mas eu não vou chegar no antifrágil hoje. Resiliente. Cara, você passou por uma etapa, é aprendizado. Sofri e tal, me destruíram, mas você consegue voltar ao seu estado normal. Isso num time onde você está montando um time de alta performance, você tem um desafio gigante, você tem um longo desafio, né? Long way para percorrer com o time, é crucial, porque tem produto que só para produção que dá merda, tem, né, quando a gente tem, às vezes, aquele desenvolvedor júnior que sempre dá aquele update firmware, quem nunca, né, trabalhou numa empresa que o cara do nada deu um update firmware, né? Então, cara, acontece, e aí? Como é que você lidar com as crises e você consegue voltar? Porque hoje, a nossa geração, e a geração que a gente vai contratar, se o cara não for resiliente, a primeiro quebra-pau que tem dentro do sistema, o cara vai embora. E como é que você constrói um time de alta performance se as pessoas não trabalham juntos por tempos? Né? É diferente quando a gente tem entrosamento dentro do time. Né? Então, recomendo aqui uma dica para contratação: contrate pessoas com
ousadia, conexão social e resiliência para que você consiga construir um time de alta performance. Não sei se o pessoal que está presencial aqui tem alguma dúvida aqui ou não. Posso seguir. Então, isso são coisas que são cruciais para que você consiga, né, chegar a ter um time de alta performance quando a gente está falando ali sobre liderança. E, por último, último conselho que eu conseguiria dar para vocês, é muito comum eu passei por isso, quem me conheceu no começo ali da minha carreira, eu era um dev totalmente introvertido, eu era um cara muito introvertido, e eu, como desenvolvedor introvertido, eu tinha dificuldade de conseguir evoluir, de falar com as pessoas, etc. e tal. Então, o que eu precisava buscar, né? Eu precisava buscar ali a minha identidade, né? E aí, para mim buscar minha identidade, depois de um tempo, eu entendi que, né, eu precisaria construir ali, para buscar a minha identidade, eu precisaria passar por alguns processos. E um dos primeiros processos que eu passei, que é uma coisa que eu acho que é crucial para que qualquer um consiga crescer e evoluir, é o que eu vou chamar de ambiência. O que acontece? A gente que é de tecnologia, desenvolvedor, etc., a gente tem isso de buscar ambiência. O que é ambiência? O ambiente onde a gente quer crescer, certo? Quando eu estava falando sobre conexão social, o que eu arrumei de emprego, eu palestrava ali na época, né, o comecinho da carreira, palestrava com o Renato. Alguém lembra do Netcoders ou não? Lembra? Eu lembro de você, inclusive. Mas o Netcoders, eu era um dos organizadores, enfim, palestrava pra caramba, via palestrando para cima e para baixo. E aí depois acabei indo para a área de negócios, parei de sair um pouco da comunidade. Mas o ambiente faz com que você consiga crescer muito na sua carreira. Por quê? A gente está aqui, ó, tomando café, daqui a pouco um cara fala, cara, vem trabalhar comigo, vem aqui e tal. Então, assim, para você que está assistindo de casa, se você não está em um ambiente, ou você não consegue se colocar, e isso, depois da pandemia, ficou muito difícil, né? A gente está muito acostumado a ficar dentro de casa. Mas tem que sair dentro de casa para se conectar com pessoas. Pessoas. Se quiser crescer na carreira, se não quiser, pode ficar em casa. Mas se quiser crescer na carreira, se conecta com pessoas. Porque no fim do dia, eu me conectei com o Henrique, que foi um cara que foi crucial para a minha evolução da minha carreira. Ele era meu professor, fazia curso de certificação de .NET. Ele foi meu professor, me conectei com ele me apresentou um cara, virei sócio do cara, trabalhei na empresa, depois lá dentro da empresa eu conheci um outro cara, que me apresentou outro cara, que foi onde eu virei sócio da empresa que eu estou hoje. Então, olha que legal. Isso tudo só aconteceu por quê? Porque eu conheci o Henrique em 2012, 11, por aí, né? Então, e assim como acontece que eu vejo muitas pessoas crescendo dentro de conexões, né? Pequenas conexões. Então, essas comunidades, esses meetups são cruciais para você conseguir construir, né, de fato ali um ambiente onde esse ambiente ele vai te trazer um resultado, né? A segunda coisa que vai fazer você crescer muito dentro da sua carreira é o que eu vou chamar de comportamento, né? Comportamento. Beleza? Então, o que é comportamento aqui, né? Comportamento, eu estou falando sobre hábitos. Quais são os hábitos que vocês vão desenvolver, né? Para que você consiga crescer tecnicamente. Por exemplo, quando eu era desenvolvedor, eu trabalhava, sei lá, 8 horas, 10 horas. Eu chegava em casa e estudava. Alguém faz isso aqui ou não? A gente que é dev, a gente tem que estudar. Se não estudar, velho, fica difícil a gente conseguir, né? Evoluir todo dia, né? Principalmente na empresa, chega um cara lá que, não, porque esse framework JavaScript é o melhor framework do planeta e etc. Então, ô Henrique, eu tenho quanto tempo aqui? Então, o que acontece? Pô, eu tenho hábito vai ser algo que vai fazer com que você consiga evoluir muito ali dentro da sua carreira. Tem que estudar, tem que se conectar com as pessoas, porque senão você, de fato, você não vai conseguir chegar ali, né, onde você gostaria de chegar, se você não evoluir, de fato, ali
essa questão de comportamento, né? E aí, por último, né? Então, vamos lá. A gente está em um ambiente legal, a gente está em um ambiente onde a gente gera conexões, a gente tem um comportamento bacana, então, nesses comportamentos, a gente consegue, né, gerar, de fato, ali os hábitos, que são coisas que vão fazer com que a gente evolua, e com o tempo, né, quando você começa a fazer isso, você começa ali a ter resultado. Então, o que é o resultado? O resultado é onde você começa a ter um pouco mais de confiança. É muito difícil você falar sobre um cara que ele vai ter... É muito difícil você falar sobre um cara que ele vai ter... Não, mas é bom que depois fica fácil. É muito difícil você falar sobre um cara que ele vai ter identidade se ele não tem resultado. Por exemplo, cara, já entreguei muito projeto em produção. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com os sêniors que eu via, né? Cara, se você não entregou o projeto em produção, você nunca pegou um projeto do zero e entregou em produção, é muito difícil você ser um cara que você tem uma identidade. Então, isso é batata até de vocês verem dentro do palco. Quando você vê um cara que ele tem muita identidade, ele tem muito resultado. Quando você vê um cara que ele está aqui em cima e ele está falando meio assim, ele não tem identidade, ele não é um cara que você olha para ele e fala, cara, esse é o cara. Do jeito dele, mas é o cara. Ele não teve muito resultado, né? Então, assim, um segredo como pirâmide mesmo, né? Que não é aquela pirâmide que vocês investem e perdem dinheiro, né? Todo mundo investe e perde dinheiro na pirâmide. Mas um segredo de pirâmide que é relevante para vocês conseguirem fazer esse crescimento, de fato, é você ter um ambiente que te proporciona conexões reais, você mudar, de fato, né, o seu comportamento, né, e começar a ter hábitos, e você, de fato, começar a entregar resultados, que é onde você vai começar a ter mais confiança para que você consiga ali, em si, construir a sua identidade. Pablo, obviamente que ninguém vai falar isso, mas tem gente que fala, Pablo, eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou, né? Às vezes é o cara que ele... Mesmo que você seja um cara técnico, introvertido, você pode construir a sua identidade, porque você vai precisar disso para crescer na sua carreira, senão você vai continuar, né, ali como dev pleno, sênior, né? E isso vai chegar um momento, que é o que eu sempre falo, que ser técnico só não vai adiantar. Eu acredito muito que as evoluções das tecnologias aí vão fazer com que você precise de algo a mais do que ser só técnico para que você consiga evoluir ali dentro da sua carreira, né? Então, basicamente aqui eu queria deixar como dicas, né, para que vocês consigam apoiar e evoluir ali como líderes de líderes, como construir a sua liderança e como evoluir gradativamente ali dentro desse seu processo, né, dentro do processo individual, tá? Que é uma coisa que vai fazer diferença para vocês. Bom, acho que é isso. O Henrique quer... Alguém tem pergunta? Não? Presencial aí? Não? Espera aí, tem uma pergunta aqui. Obrigado. Imagina. Pablo, né? Pablo. Bem, prazer. Prazer. Uma pergunta, quando você for fazer a contratação do profissional, né, com ousadia, conexão e resiliência, como é que você pode fazer uma avaliação com pouco tempo de entrevista e não ser injusto com a pessoa? Porque é difícil, né, você poder ter esse feeling. Como seria mais ou menos isso? Baita pergunta. Cara, é o seguinte, isso é uma baita pergunta. Eu não ia falar sobre isso, mas falando sobre entrevista, todo mundo entrevista muito errado. Sabe por quê? Porque na entrevista, você quer saber sobre o passado da pessoa. Só que resultados passados não garantem resultado futuro. É a primeira coisa que você precisa entender. Então, eu como líder, eu tento ler a pessoa para entender o seguinte, ela é a pessoa certa? Ela é a pessoa certa para o momento da empresa? Porque tem isso também. Às vezes o cara ele é o cara certo, mas a empresa ela não está no momento certo para receber o cara. Né? Então, como líder, você tem que entender. Para você fazer pergunta para entrevista, a primeira coisa que eu sempre pergunto para a pessoa, cara, o que você aprendeu
no último ano ou nos últimos 6 meses que pode mudar a sua carreira, né? Que impactou na sua carreira, né? Então, eu sempre pergunto isso. E aí a pessoa, geralmente, ela me fala assim, não, porque eu fiz um curso. Aí eu falei, não, curso não vale, cara. Porque primeiro, assim, o curso não garante conhecimento e conhecimento não garante resultado. Então, não é porque você estudou que você aprendeu e não é porque você aprendeu que você vai conseguir transformar aquele conhecimento aprendido em resultado. Essa é uma pergunta que você pega muita gente no pulo. Por quê? Às vezes você pega um cara que ele veio de entregas super relevantes, ele chega com ego lá na casa, né, alta, e aí ele vai chegar para falar no seu time, ele não vai rodar. Não vai rodar no seu time. Por quê? Porque ele não aprendeu. O que você aprendeu? E aí é a pergunta que eu faço para vocês, né? Eu me faço essa reflexão todo ano. O que eu aprendi esse ano que vai me fazer ser uma pessoa melhor no próximo ano? Qual foi o aprendizado que eu tive? Eu sempre pergunto isso. Conhecimento não gera resultado, né? Curso não quer dizer que você fez curso, você vai ter conhecimento. Tem conhecimento não quer dizer que você tem um resultado. Então, assim, o que você de fato aprendeu? O que gera aprendizado é dor. Você aprende? Qual é o erro? Perguntas que eu faço, né? Cara, qual foi o seu maior erro? Cara, eu aprendi, uma coisa que eu aprendi, eu falei, cara, eu aprendi uma vez, porque eu fiz um aplicativo, eu tinha esse aplicativo ele ia ser usado por quase 5 milhões de pessoas, no outro dia, no final de semana. A gente subiu o aplicativo para produção, e aí o aplicativo estava com pau numa parte lá que como é que quando a pessoa ela dá para aceitar ali condições, né? Aqueles termos, né? Termos de uso do aplicativo. Tava com pau no termo de uso. Não dava para usar porque estava errado o termo de uso. Tinha que subir uma atualização do termo de uso. O que acontece? A gente liberou o aplicativo, todo mundo baixou. Quando eu fui subir para atualizar, não era obrigatório, né, que a pessoa atualizasse o aplicativo para entrar. O que aconteceu? Eu perdi tudo que eu tinha virado noite, cara. Eu virei noite, desenvolvendo e tal, meu time. Cara, eu como líder foi o meu maior fracasso. Porque eu olhei pro meu time, que a gente tinha 10 pessoas virando noite mesmo, assim. E a gente subiu o aplicativo. Cara, eu aprendi. Sabe? Então, os erros, eles são para você aprender. E na entrevista, você tem que tentar entender se o cara ele tem esses erros, para que você consiga entender o quanto que ele é de resiliente. Conexão social é algo que você consegue entender quando você faz perguntas para ele, como ele se conecta com as pessoas, né? Isso são coisas que quando você pergunta para ele situações que ele aprendeu, você vai entender se ele é usado ou não. E na minha empresa, por exemplo, eu passei por uma etapa de startup, né, que a gente não tinha dinheiro para contratar gente muito sênior e tal. Então a gente contratou muita gente júnior e foi desenvolvendo. Nesse processo para contratar júnior, uma coisa que eu fiz eu me preocupava mais com o poder da pessoa aprender do que, de fato, ela sabia, né? Então, quanto que a pessoa ela tem capacidade de aprender a aprender? Isso é importante. Quanto lifelong learning o cara é? O cara, ele sabe aprender? Porque se ele sabe aprender, ele pode vir para o meu time. Se ele não sabe aprender, tá bom. Se ele não sabe aprender, então, cara, não vai ser relevante, né? Então, assim, acho que uma coisa que é importante avaliar é isso. Se a pessoa sabe aprender, se a pessoa ela aprendeu, né, com os erros dela, se ela é uma pessoa que ela errou, e você analisar se a pessoa ela é a pessoa certa para o momento certo da empresa. Perguntas. Como entrevistar? Perguntas. Lista suas perguntas, e na sua pergunta, na lista das perguntas, você pode colocar: essa pergunta é para descobrir se ele tem ousadia. Essa pergunta é para descobrir se ele tem conexão social. Essa pergunta é para entender se ele é resiliente. Respondi ou não? Show, obrigado. Alguém mais tem perguntas ou não? Você falou aí no início sobre a palavra, me fugiu agora. Influência, persuasão? Carisma. Eu tive um chefe, há um tempo atrás, ele era bem legal, carismático, mas eu queria entender qual que é o nível máximo que você pode ser, tipo, legal, piadista, tipo, não legal de ser uma pessoa legal, mas, sabe, de ser brincalhão, porque, assim, eu no meu caso, sempre fui uma pessoa bem zoeira, não de ficar zoando os outros por nada, mas, sabe, falar de humor, de alguma coisa, de futebol, de alguma coisa, ser uma pessoa risonha.
E queria saber qual o máximo, porque, por exemplo, lá no início, bem antes de estar de TI, eu já fui alertado por chefes de empregos bem, tipo mercado, esses empregos não na área, sobre esse Felipe, tipo, brincalhão, que brincava muito, tal. Claro que mudou um pouco, a gente vai ficando mais maduro. E eu pergunto isso porque, para saber mesmo o limite. Boa pergunta. O poder carismático é perigoso, porque ele flerta ali com você, seu palhacito, e aí você pode ser um pouco, né, escroto, passar um pouco da linha, e ele flerta com você ser um cara legal. Veja que essa sua pergunta, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: o carisma, quando você entende que o seu carisma é um poder natural seu, não é o meu. Eu não sou um cara carismático, eu sou um cara introvertido. Mas quando você entende que o carisma é um poder natural seu, você pode trabalhar, é um trabalho, você tem que trabalhar nele para que você consiga usar essa conexão com as pessoas. Um cara, quando ele é líder, ele é carismático, ele já entendeu esse jogo. Ele já entendeu. Então ele sabe dosar o carisma, ele sabe dosar a piada na hora certa, etc. Então, assim, o conselho que eu dou nesse momento é, primeira coisa assim, entenda que carisma é um poder de influência. Ponto. Entendi. Carisma é um poder de influência. Tá. Agora que eu sei que carisma é um poder de influência, como é que eu uso isso ao meu favor? Aí você tem que saber também com quem que você pode ser carismático. Porque tem pessoas que você não pode ser carismático. Tem pessoas que você não pode brincar. Às vezes o seu carisma é só ser o cara que ri. É só ser o cara que chega no ambiente e você é alegre. Cara, cheguei, eu tô alegre. Isso já é o poder carismático aqui. A pessoa vem falar com você. Se a pessoa tá triste, você vai gerar conexão com a pessoa, vai olhar no olho e tal. Geralmente, piadas são coisas ruins para você usar o seu poder carismático. O poder carismático é mais sobre, né, você se conectar com a pessoa e você entender coisas que ela gosta de rir. É uma arte, entendeu? É uma ciência, não é uma parada, não é uma coisa tão natural. Então é você entender, cara, o que ela gosta de rir? Então vou contar para ela coisas que ela gosta de rir. Por exemplo, se você, né, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com as piadas que a gente faz. Mas tem cara que gosta daquela piada ali, né? Mas que não deve ser feita. Então, com ele você pode fazer, com o outro não. Se você for o cara da piada assim, você usa o seu poder de influência ao contrário. Entendeu? Você usa o seu poder de influência ao contrário. Para você usar o seu carisma, cara, sou um cara carismático. Primeira coisa vou ler as pessoas. Persuasão, primeira etapa que você tem que entender é sobre você conseguir entender as pessoas. Então, e aí, depois com o tempo, se quiser, depois a gente pode trocar ideia, eu posso te passar alguns livros, algumas coisas. Você, com o tempo, você começa a entender microexpressões das pessoas, você começa a entender, né, as expressões corporais, o corpo fala muito. O corpo fala quando a pessoa é irritada, quando a pessoa não é, quando a pessoa ela tem estresse, quando a pessoa ela não tem, quando a pessoa tem ansiedade. Eu hoje, no meu nível, eu já consigo, na entrevista, eu falo, cara, esse cara é ansioso. Esse cara passou por uma depressão. Esse cara é seguro. Esse cara está com medo. Esse cara está mentindo. Então, você começa a ler isso. Então, leia as pessoas, leia o ambiente e use o seu carisma com leveza. Se ele é um fator natural seu, se você não estudar, ele pode prejudicar mesmo você. Não só o carisma, como o poder por know-how, o poder por punição. Eu não falei aqui, mas tem o quinto tipo de poder, que é o poder por punição. Então, você consegue, né, ir trabalhando ali bem com esses tipos de poderes. Então, cara, o próprio poder por recompensa, do presente que eu falei, tem cara que é palhaço, né? Porque eu falei para vocês, presente, vai chegar dando presente para a pessoa vai achar estranho. Então, poder por recompensa é um presente, é um bombom, é muito. Chega num bombom para uma pessoa, cara, se eu tivesse aqui e eu desse um bombom para cada um de vocês, ou cerveja, vocês iam ficar muito mais felizes, entendeu? Então, tem que ler. Agora, pô, cara, eu não gosto de cerveja, vou dar cerveja pro cara. Entendeu? Entendi. Valeu. Por exemplo, você gosta de beber? Ele tem cara, pra mim, que ele não gosta de beber. Eu não ofereceria a cerveja pra ele. Já tá bem bêbado. Esse aqui já tem cara de cachaceiro, entendeu? Bebe pouco. Então, assim, aí são coisas que você vai ter que ler, porque, cara, senão você vai dar presente errado, você vai ser carismático errado. Então, é mais sobre você ler as pessoas e entender o modelo. Eu acho que eu passei meu tempo aqui. Valeu? Beleza. Gente, obrigado aí pela atenção. Valeu mesmo.